Glória a Deus. Então eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, mais ou menos em linha daquilo que nós estamos pregando, que tem por tema a escolha que quebra a maldição. Uma escolha que quebra a maldição. Nós temos falado aqui a respeito de oração, e da importância que a oração tem diante de Deus. É pela oração que nós alcançamos, nos apropriamos de todas as bênçãos que Deus tem para nós, inclusive a maior bênção que nós podemos receber, muito maior do que ressuscitar morto, do que dar visão aos cegos, muito maior do que dar audição ao surdo, de ver o paralítico andar. A maior bênção que nós temos da parte de Deus, que é fruto da obra da cruz, é salvação, é a libertação da condenação eterna. Até essa bênção nós alcançamos por meio da oração, que Paulo nos ensina. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, tem que falar, tem que confessar. E também nós vemos Paulo falando desse mesmo capítulo 10 de Romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos falado a respeito da importância da oração, e nós vemos nos evangelhos Jesus nos incitando a orar. Jesus, mais do que nos convidando a orar, Ele está nos incitando, está nos impulsionando, está nos estimulando a orar, que nós falamos semana passada, que está lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7, o próprio Senhor Jesus dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe. Fala, todo que pede recebe, todo que busca acha, todo que bate a porta abre. Isso é uma promessa maravilhosa do Senhor Jesus para nós. Nós compartilhamos semana passada, as reuniões de células compartilharam essa semana, e nós precisamos colocar em prática isso aqui, né? Isso aqui, como falei semana passada, é apenas um tipo de oração, que é a oração de petição em relação àquilo que nós precisamos, sejam necessidades materiais, emocionais ou até espirituais. Todo que pede recebe, todo que busca acha, todo que bate a porta abre. Então o próprio Senhor está nos estimulando a buscar em Deus aquilo que nós necessitamos. Também é pela oração que nós nos tornamos um canal para que Deus possa realizar a sua obra aqui na terra. Deus está realizando uma obra aqui na terra. Deus está completando a boa obra que Ele começou. Mas Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus profetas, para que os seus profetas possam interceder. Tudo que Deus faz aqui na terra, Ele faz através dos teus servos. Da mesma maneira o diabo, toda a obra do diabo aqui na terra, ele faz através dos seus servos. Ah, pastor, tem demônio criando muita confusão aí. Através das pessoas. É através das pessoas que o diabo está realizando a obra dele, e é através das pessoas também que Deus está realizando a sua obra. Isso tudo vem através da oração, que nós lemos lá em Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tudo que Deus vai fazer, está fazendo nessa terra, primeiro Ele revela para alguém. Primeiro Ele revela para que essa pessoa possa interceder, que a igreja possa interceder. Todos os moveres, nós falamos aqui alguns domingos atrás, o próprio nascimento de Jesus, que foi exaustivamente profetizado, primeiro teve que pessoas interceder, se colocar diante de Deus, para que pudesse se cumprir aquela profecia. Então nós precisamos orar também, para que Deus possa realizar a sua obra aqui na terra. Mas hoje eu quero falar a respeito dessa escolha, de uma escolha que tem o poder de quebrar de uma vez por todas as maldições na nossa vida, e nós vivemos livres das maldições, vivemos livres do medo das maldições, que infelizmente tem muitos irmãos que vivem aterrorizados, com medo do castigo de Deus, com medo do juízo de Deus, porque não compreenderam ainda. O apóstolo Paulo fala que nós não devemos andar atemorizado, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Toda maldição procede da lei, transgrediu a lei, não cumpriu a lei, então vem a maldição. Mas eu quero falar hoje a respeito de uma escolha que nós fizemos, e que as pessoas que estão lá fora devem fazer, e nós devemos ter essa convicção da escolha que nós fizemos, e por causa dessa escolha, toda a maldição foi quebrada na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então lá em Gênesis 49, nós vemos Jacó
já bem avançado em dias, ele era o patriarca daquela família, ele já tinha ali os seus 13 filhos, 12 homens e uma mulher, e aqui nesse capítulo, Jacó reúne todos os seus filhos ao lado da sua cama, para liberar uma palavra sobre a vida deles. Esse aqui, o Jacó, já no finzinho da vida, ele precisa liberar uma palavra para os seus filhos, para cada um deles. Está escrito em Gênesis 49, a partir do verso 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouve a Israel vosso pai. Jacó tinha uma palavra para os seus 12 filhos. Os irmãos sabem, as 12 tribos de Israel vieram dos 12 filhos de Jacó. E certamente eles estavam ali ansiosos, porque essa era uma prática daquela época. Eles estavam ansiosos para ouvir a palavra do seu pai, que naquele tempo o patriarca era o sacerdote. Jacó havia recebido a primogenitura, porque havia passado o seu irmão para trás, e agora ele estava na posição de sacerdote da família. Ele era o descendente sacerdote da família do pai dele, de Isaac. E agora ele ia liberar uma palavra na vida dos seus filhos, que certamente estavam ali ansiosos. Mas quando Jacó, ele foi falando um por um, mas quando Jacó foi falar de Simeão e Levi, foi uma surpresa para eles, porque a palavra que Jacó liberou não foi palavra de bênção, pelo contrário, foi uma palavra de maldição. Aí você pode imaginar como é que eles ficaram ali diante dos irmãos reunidos, e agora o pai liberando uma palavra, como Jacó falou: vou anunciar para vocês as coisas que hão de vir. E para Simeão e Levi, a palavra foi de maldição. Está escrito em Gênesis 49, a partir do verso 5. Jacó falando: Simeão e Levi são irmãos, são filhos da mesma mãe. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, na sua opinião, não entre minha alma. Jacó está falando que na opinião deles não entrou a alma de Jacó. Eles tinham uma opinião independente da opinião do pai. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Essa foi a palavra que Jacó liberou para os seus filhos Simeão e Levi, que eram filhos da mesma mãe. E aí nós podemos imaginar como foi. Eles naquela expectativa de ouvir uma palavra de bênção, o pai deles anunciando para eles que teriam uma vida próspera, uma vida abençoada, e agora ele está falando aqui palavras de maldição. Jacó disse: maldito seja o seu furor. Por causa da fúria que eles tinham, por causa da ira que eles tinham, Jacó só estava falando para eles como seriam os dias deles a partir daquele momento. Por causa da ira e da crueldade deles, eles foram amaldiçoados. Alguns pensam que Jacó estava amaldiçoando seus filhos, mas Jacó só está falando para eles as consequências dos seus atos. É o que vocês vão viver da agora para frente. E Jacó está falando para eles que eles vão passar a viver debaixo de maldição. E a pergunta é: por que Jacó falou dessa maneira para esses dois filhos? O que aconteceu para que Simeão e Levi, dois filhos de Jacó, recebessem uma palavra dessa? Nós vemos em Gênesis 34 que Simeão e Levi tiveram uma atitude muito ruim, como o próprio Jacó falou aqui, independente da opinião dele. Não consultaram ele, não estavam interessados. E eles fizeram isso quando eles habitavam ali na terra dos heveus. Foi quando Simeão e Levi descobriu que Siquém, o filho de um príncipe daquela terra dos heveus ali, chamado Amor, havia pegado a irmã deles, Diná, e possuiu ela. Teve relação sexual com ela, deitou com ela. Está escrito em Gênesis 34, a partir do verso 1. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Simeão e Levi ficou sabendo disso aqui, e ficaram revoltados.
Eles acharam que aquilo foi uma grande desonra para com a irmã deles e para com a família de Jacó. E decidiram, sem consultar o pai, realizar vingança contra Siquém e o seu povo. Decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Vai entendendo por que Jacó falou daquela maneira para eles. Simeão e Levi eram homens raivosos, iracundos, e achavam nesse momento aqui que tinha uma boa razão para fazer o que eles fizeram. Esse é um problema que às vezes nós enfrentamos também. Há pessoas que, quando estão descontroladas, quando estão nervosas, elas se dão o direito de falar o que vem na boca, se dá o direito de falar o que pensa, se dá o direito de falar sem medir as consequências. E todas as vezes que nós temos atitude dessa maneira, como Simeão e Levi teve, as consequências vêm. E as consequências vêm em razão daquilo que foi feito ou que foi falado. E às vezes nós vamos confrontar pessoas que falaram além do que devia, mas eu estava nervoso, né? Como se o fato de você estar nervoso justifica o pecado, justifica situações. Há maridos que chegam aqui para aconselhar que cometeu adultério. Mas eu estava descontrolado. Pois é, mas você cometeu adultério, agora você vai sofrer as consequências do adultério. Então é nesse momento que nós estamos irados, e nós não estamos livres de ficar raivosos, nervosos. É nesse momento que nós precisamos ter o controle, o domínio próprio, para depois não sofrermos as consequências dos nossos atos. Uma frase que o pastor Luiz fala muito, né? Quem fala o que quer, vai ter que ouvir depois o que não quer. Precisamos ter cuidado. E as consequências na vida de Simeão e Levi vieram. Qual que era a situação aqui? Esse Siquém, que era filho daquele príncipe chamado Amor, ele se apaixonou por Diná, a irmã deles, e ele queria casar com ela. Fez lá a coisa errada, mas ele queria casar. Só que Simeão e Levi armou uma cilada para eles. Simeão e Levi, você vê isso lá no capítulo 34, que ele chegou e falou para aqueles homens lá de Siquém, né, todos aqueles que faziam parte daquela família: não, eles podem até se casar, mas antes de se casar, você deve circuncidar todo o povo. A circuncisão é para vocês serem recebidos na família de Jacó e terem direito à bênção. Vocês serão abençoados nesse casamento se vocês circuncidarem. Foi o que Simeão e Levi falou. E esse Siquém estava apaixonado por Diná, concordou na hora: o que precisar fazer, nós vamos fazer. Já fiz a coisa errada mesmo, vamos consertar agora. E aí todos aqueles homens da família de Amor, todos os funcionários, foram circuncidados. E a circuncisão não é uma coisa muito simples, especialmente naquela época. Era uma cirurgia. E Simeão e Levi esperou até o terceiro dia, que é aquele momento que estão mais doloridos, é aquele momento que quase não dá conta de se mover. E naquele dia de pior dor, Simeão e Levi e os seus homens pegaram a espada, invadiram lá e mataram todos. Eles tomaram a justiça nas suas próprias mãos. Está escrito lá em Gênesis 34, 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor da circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos daquela família. Quando Jacó ficou sabendo disso, ele ficou muito irado com seus filhos. Ele ficou zangado com seus filhos porque eles foram cruéis e foram traiçoeiros. Eles usaram de uma estratégia maligna para poder realizar o ato deles. Eles mentiram para se vingar. Eles fizeram justiça com as próprias mãos, sem consultar o patriarca. Hoje em dia devemos honrar nosso pai e nossa mãe, devemos respeitar a opinião deles, devemos consultar porque é mais velho, mais sábio. Mas eles desprezaram a voz, a opinião do pai, e com isso derramaram sangue. Gênesis 34, 30 diz: então disse Jacó a Simeão e a Levi naquele momento: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente.
reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. A atitude inconsequente dos dois colocou em risco agora toda a família de Jacó. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jacó teve que mudar dali, foi para outra região, porque senão era isso que ia acontecer. Mas tem algo mais profundo aqui. O que na realidade estava mais incomodando Jacó é porque os filhos dele tiveram uma atitude, estavam expressando apenas aquilo que o próprio Jacó foi no passado, enganador e traiçoeiro. Os irmãos lembram de Jacó, que enganou o seu irmão para tomar a primogenitura. Jacó não era o primogênito, mas ele usou de uma estratégia junto com sua mãe, que nesse caso também não foi boa coisa. Os filhos Levi e Simeão estavam agora expressando aquilo que o pai deles era. Tiveram atitude, e isso foi o que mais chocou Jacó. Ele estava vendo nos seus filhos agora aquilo que ele era no passado, enganador e trapaceiro. Jacó, juntamente com sua mãe, criou umas circunstâncias de engano, de traição, para que Isaac, o pai de Jacó, o abençoasse no lugar de Esaú. Colocou ali uma pele de carneiro, porque Jacó era liso, Esaú era peludo. Colocou algo que o pai dele não estava enxergando mais, e usou de uma estratégia semelhante para enganar o pai, enganar o irmão. Que é exatamente o que significa o nome Jacó, suplantador, enganador. E quando Jacó agora fala da maldição aos seus filhos, porque fizeram como ele mesmo tinha feito, agora eles vão sofrer as consequências dos seus atos. Agora Simeão e Levi fez o que Jacó fazia, fez o que Rebeca sua mãe fez, e também tinham mais um parente ali, o avô materno deles, chamado Labão, que era a mesma coisa de Jacó, traiçoeiro, enganador, trapaceiro, inclusive enganou muito o próprio Jacó. Essa era uma maldição que estava naquela família. A atitude errada de Simeão e Levi era uma maldição que vinha percorrendo a família, do avô, da mãe, do próprio Jacó e agora os filhos. Uma maldição que estava estabelecida naquela família. E agora, ali naquele dia que Jacó foi liberar uma palavra para os seus filhos, ele apenas falou para eles: agora vocês vão viver debaixo dessa maldição. É uma maldição por causa dos atos de vocês, e assim vai ser durante os dias da sua vida. E eles realmente começaram a sofrer as consequências disso. Agora, essa maldição não parou em Simeão e Levi, passou para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, e percorreu agora as próximas gerações. É aquela maldição hereditária, a maldição geracional. E nós vemos que depois, muito tempo depois, séculos depois, Simeão e Levi viraram uma das tribos, das 12 tribos de Israel. A descendência de Simeão e a descendência de Levi se tornou uma das 12 tribos de Israel, que junto com as outras tribos foram cativas no Egito. Quase 400 anos estavam ali como escravos no Egito, até que Deus mandou Moisés para libertá-los. Os irmãos conhecem a história. Moisés foi no Egito, aquela confusão com o faraó. Chegou o momento que tiraram o povo de lá, saiu, atravessaram o Mar Vermelho, e agora chegaram aos pés do Monte Sinai. Ali no Monte Sinai foi quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei. E a Bíblia diz que Moisés ficou lá em cima 40 dias e 40 noites. E as 12 tribos de Israel estavam ali aos pés do Monte Sinai. E nesse tempo de 40 dias, 40 noites, aquele povo que ficou 40 anos escravo no deserto, ou no Egito, 400 anos escravo no Egito, agora não puderam esperar 40 dias. Moisés foi um instrumento poderoso de Deus para libertá-los da escravidão do Egito, 50 dias depois eles estão ali no Monte Sinai, e 40 dias foi tempo demais para eles. O que eles fizeram? Fizeram um Deus para adorar, fizeram um bezerro de ouro. Por 400 anos ficaram escravos no Egito, e agora foram libertos por um Deus todo poderoso. 40 dias que Moisés estava lá, eles falaram: Deus nos abandonou, e fizeram um Deus para adorar. Os irmãos conhecem a história. Deus avisou para Moisés, mandou Moisés descer. Moisés desceu o monte, chegou lá, viu aquele povo todo descontrolado,
e fez uma proclamação. Está lá em Êxodo capítulo 32, a partir do verso 25. Moisés falou para todo aquele povo que estava adorando um bezerro de ouro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Moisés chegou no meio daquela confusão e falou: quem é do Senhor, dê um passo adiante, venha na minha direção. Era ali 3 milhões de pessoas ou mais. Quem é do Senhor, dê um passo adiante e venha até mim. Aí o texto diz: então se ajuntaram a ele todos os filhos de quem? De Levi. Toda a tribo de Levi saiu da posição que estava e foi até Moisés. Eles estavam dizendo: eu sou do Senhor, nós somos do Senhor. Nós poderíamos imaginar que quem iria até Moisés era a tribo de Judá. Judá significa louvor. Aqueles que louvam o Senhor poderiam ir até Moisés, mas não foram. Você pode imaginar que seria a tribo de Benjamim, porque foi da tribo de Benjamim que foi levantado o primeiro rei de Israel, Saul. Mas também não foi eles. Quem tomou a decisão, quem fez a escolha e falou: eu sou do Senhor, deu um passo à frente até Moisés, foi exatamente a tribo de Levi. Aqueles que há séculos estavam debaixo de maldição, em consequências dos atos do seu pai. Levi, junto com Simeão, criou toda aquela situação, e Jacó agora liberou a maldição sobre a vida deles. E foi essa tribo que teve essa origem, que estava toda debaixo de maldição, por esses mais de 400 anos. Nesse momento, eles não pensaram, eles levantaram: eu sou do Senhor. Apesar de todas as coisas, é como se ele estivesse dizendo: eu sei que eu não sou nada, eu sei que fiz muitas coisas erradas, cometi pecados terríveis, mas apesar de tudo isso, eu sou do Senhor, eu escolho ser do Senhor. Eu quero o Senhor, eu sou do Senhor, e é por isso que foram até Moisés. Lembra que o patriarca Jacó liberou a maldição por causa dos seus atos, mas agora tiveram uma oportunidade de mudar a história deles. Pela boca de Moisés foi anunciado: quem é do Senhor, dê um passo à frente. Outros foram, mas o texto diz que todos os homens de Levi foram até Moisés. E esse para nós é um grande ensino, para revelar para nós a graça do nosso Deus. O que eles fizeram foi muito grave, tiveram uma atitude pecaminosa, coisas muito erradas e terríveis fizeram, mas deram um passo na direção do Senhor. Porque eles deram um passo na direção do Senhor. Nós vemos Tiago falando em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores. Quem é que tem que chegar ao Senhor? Quem é que tem que dar um passo na direção do Senhor? São os pecadores, para se purificar. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós não precisamos nos purificar para depois chegar a Deus, não. Nós temos que ir na direção dele, tomar decisão, confessar, orar: eu sou do Senhor, é do jeito que eu estou. Simeão e Levi, as tribos agora com milhares, talvez milhões de pessoas ali, não tinham o que fazer contra aquela maldição, mas na primeira oportunidade: quem for do Senhor, vem até mim. Eles foram, eles saíram da posição e foram. É a mesma coisa nós. Essa proposta está liberada para todos nós. Não estou falando isso para você que é filho de Deus, crente, nascido de novo. Isso serve para nós, para você ver que a graça de Deus alcançou esse povo aqui, simplesmente porque eles decidiram: eu sou do Senhor. Eles fizeram uma escolha. No momento que eles fizeram a escolha, eles foram abençoados. Por isso, em qualquer situação que nós estivermos, ou nós, ou qualquer pessoa, devemos levantar nossa mão e falar: eu sou do Senhor. Está vivendo uma guerra terrível, a pandemia, o problema econômico, eu sou do Senhor. Ele é o meu Salvador, é o Senhor da minha vida, eu escolho Ele. Lembra de Jó? Apesar de todas as coisas, prostrou e adorou. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê frutos, nada, ainda assim,
exulto no Deus da minha salvação. Essa é uma atitude para nós, os filhos de Deus, nunca esmorecer, nunca duvidar. Nós temos um exemplo aqui de Simeão e Levi, que fizeram muita coisa errada, e foi anunciadas as maldições sobre a vida deles. Deuteronômio 28, a parte das maldições, estava na lei, estava tudo sobre a vida deles, mas agora eles tomaram uma decisão. Mesma coisa, podemos ter vivido aí debaixo de maldição por muito tempo, mas no momento que você faz a escolha certa e proclama, eu sou do Senhor, essa maldição é quebrada. E é certo que todos nós vivemos um tempo debaixo de maldição. Nós não nascemos salvos, ninguém nasce salvo, nós nascemos da carne. Jesus fala que tem que nascer do Espírito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Esses nasceram do Espírito. Agora todos aqueles que nasceram do Espírito tiveram que fazer essa mesma escolha. Antes de nós fazermos essa escolha, nós vivíamos debaixo de maldição, mas um dia foi anunciado para nós, que Jesus, o Filho de Deus, morreu pregado no madeiro, foi pregado na cruz, no madeiro, e a Bíblia fala que Ele levou todas as maldições no nosso lugar. Em Gálatas 3,13 está escrito, Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque nós estávamos debaixo da maldição da lei. Todos nós estávamos debaixo da maldição da lei, mas nós fomos resgatados por Cristo, porque Ele se fez, Ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus escolheu tomar o lugar de todos os homens, a maldição que estava sobre todos os homens. Por isso Ele pegou, como Paulo fala aos Colossenses, o escrito de dívida que era contra nós e cravou, pregou lá na cruz, na sua carne. Isso está em Colossenses 2,13. E a vós outros, igreja videira, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, mandamentos, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aqui é um texto que nós podemos falar, é forte, filhinho, isso aqui é forte, é tudo, toda condenação, toda maldição, removeu inteiramente. Jesus levou toda a maldição, não ficou nada para trás. Mas se eu cometer um pecado, vem a maldição de novo. Não, Ele levou toda a maldição dos pecados passados, presentes e futuros, Ele já levou e cravou na cruz, no madeiro, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Ele recebeu a maldição para que nós recebêssemos a bênção. Ele entrou na morte para que nós recebêssemos a vida. Ele foi ferido para que fôssemos curados. Ele levou todas as maldições, não deixou nenhuma para trás. Pandemia, problema econômico, enfermidade, tudo isso aí não é juízo de Deus. Tudo isso aí é obra do diabo que nós devemos resistir. Devemos orar contra as obras do diabo, devemos guerrear, reinarmos em vida, e não ficar aceitando obras do diabo na nossa vida, porque eu cometi um pecado, eu fiz alguma coisa errada, então é melhor eu ficar quieto aqui, sofrendo a ação do diabo na minha vida, porque eu fiz a coisa errada mesmo. Mas tudo que você fez de errado, já foi cravado lá na cruz, Jesus já pagou a maldição. Por isso nós temos que nos levantar na autoridade, no poder do nome de Jesus, e combater as obras do diabo, não aceitar passivamente as obras do diabo, parar com essa bobagem de achar que ainda Deus está julgando você por alguma atitude. Não está. O Senhor está satisfeito com você, o Senhor está feliz com você, você é filho amado. O filme que passamos aqui ontem, o lançamento, é o Amado do Coração. Sabe quem é o amado do coração? Você é aquele amado do coração, que um dia foi criado bonitinho, e depois você entrou na lama, ficou sujo.
mas Jesus veio e restaurou você de novo. Nós somos aquele amado coração, e precisamos viver como amados do Senhor, amém? Precisamos viver como amados do Senhor, porque Ele levou sobre si todas as maldições. Isaías capítulo 53 faz essa narração, né? Isaías 53:5 está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso aqui está falando é para nós. Ele levou as nossas, e nós recebemos a cura, recebemos o alívio, não tem mais castigo sobre nós. Nós não temos mais que aceitar maldição nenhuma na nossa vida. Nós podemos passar por aflição nesse mundo, esse mundo nós estamos sujeitos às aflições dele, mas tem um cidadão na Bíblia lá, o Jabes, que está lá no Velho Testamento, que fez uma oração e pediu ao Senhor, de modo que não sobrevenha sobre mim aflições. E lá o texto fala que Deus ouviu e respondeu a oração dele. Então nem aflição nós não precisamos aceitar nesse mundo, porque de repente, não, Jesus falou que nesse mundo vai passar por aflição, então vamos carregar a aflição nas costas. Toda aflição eu vou carregar nas minhas costas. Não, não tem que carregar aflição, isso é obra do diabo. As aflições do mundo não é para nós. Se vir aflição, nós vamos nos levantar em fé e vamos nos posicionar para que essa aflição passe. Que as aflições que nós sofremos nesse mundo é coisa desse mundo caído. Nós não fazemos parte desse mundo, nós somos de um outro reino, nós somos celestiais. Jesus disse que nem a morte tem poder sobre a nossa vida mais. Então nós temos que parar de aceitar as coisas passivamente. Como é que nós vamos nos levantar? Em oração, combatendo o bom combate da fé, resistindo ao diabo, abrindo a boca e proclamando essa verdade: eu sou do Senhor, por isso eu não aceito isso na minha vida, não aceito isso na minha casa, não aceito isso na minha família, não aceito isso na minha vida financeira, não aceito isso no meu ministério, na minha célula. Eu não aceito a minha célula parada desse jeito. Eu estou vivendo debaixo de aflição porque a minha célula não cresce. Eu convido 100, vem um, na semana que vem nenhum não vem. Não temos que aceitar isso. Qual que é a arma que nós temos? O que muito pode pela sua eficácia? Qual que é a ferramenta que você tem? A oração, criatura de Deus, filho de Deus, aleluia. Tem muito filho que parece criatura, aceita tudo que o diabo manda, ainda fala: aqui tem fogo, pode jogar nas costas, eu aguento tudo, pode vir diabo, faz o seu melhor. Faz nada. O lugar do diabo é o inferno. O inferno não é o castelo, o palácio do diabo, como alguns irmãos acham que é, não. Dão muito poder do diabo. Tem irmãos que acham que o fogo que queima no inferno é o fogo do diabo. O diabo não tem fogo. O inferno é a cadeia, é a prisão que Deus botou o diabo e os seus anjos lá dentro. Aquele fogo que está queimando lá é o fogo de Deus, é o fogo consumidor. Tem muita gente que acha que o diabo, porque a Bíblia fala que é o Deus deste século, o príncipe desse mundo, que ele é quase tão poderoso quanto Deus. Não é. E o Senhor nos deu toda a autoridade para pisar serpente, escorpião e contra todo poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Diga aleluia. Mas isso tudo é pela oração. Nós combatemos na oração de guerra, nós invocamos o nome do Senhor pela oração. Precisamos nos levantar. Tem irmão que ainda está carregando maldição, mas está carregando porque quer, porque não tem mais. Nós fomos aqueles que creram, que invocaram o nome do Senhor, que confessaram Jesus como Senhor. Foi removido, a maldição foi removida da sua vida e foi cravada na cruz. Lá na cruz Jesus venceu o diabo, o acusador. Está lá. Se o diabo se levantar para falar alguma coisa, vai ver lá na cruz. Está lá na cruz. A condenação que estava na minha vida está lá na cruz. Vai lá, dá uma olhada lá. Você vai ver se o diabo lá, vai lá ver se está lá. Porque foi lá que Jesus pisou na cabeça dele. Não precisamos mais carregar maldição. Não precisamos ficar pagando dívida que já foi paga. Tem muito irmão pagando dívida que já foi paga lá na cruz.
Tem muito irmão que ainda está passando o escrito de dívida que estava sobre mim, que ainda está, eu preciso pagar. Jesus pegou o escrito de dívida, que provinha de ordenança, dos mandamentos que você não cumpria, e cravou na cruz. Nós não temos que pagar mais nada. Tudo o Senhor já pagou. Eu gosto de falar muito isso. Todas as vezes que nós ainda achamos que tem uma dívida, você está fazendo com que a graça que nos foi concedida se torne vã. Você está tentando pagar alguma coisa que já foi paga. E o pior ainda é que mesmo se você quisesse pagar, você não dá conta. Se nós conseguirmos pagar alguma coisa em relação a Deus, não precisava Jesus vir para morrer na cruz. Se nós tivéssemos algum poder ou alguma coisa de nós mesmos para pagar as nossas dívidas, não precisava dele ter vindo. Então mesmo aqueles irmãos que querem pagar alguma coisa, orando, jejuando, fazendo obras, ajudando os pobres, tudo isso é bom, mas nada disso vai pagar nada da sua vida. Ou você recebe pela graça, ou você não tem. Ou você crê que toda maldição foi cravada na cruz e você não está mais debaixo de maldição, ou você vai ficar carregando maldição sem necessidade, porque você quer. Precisamos falar a verdade. Tem irmão carregando maldição porque quer, porque já foi resolvido lá na cruz. Nós fomos chamados para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo fala isso aos Gálatas. Os Gálatas é aquelas igrejas ali da Galácia que estavam voltando para os rudimentos da lei. Eles estavam voltando para pagar o preço da circuncisão, da oração, das festas, da lua nova lá. E Paulo falou para eles: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Isso aqui é escravidão da lei, não é escravidão do diabo, é a da lei, a lei que condenava. O nosso problema era Deus, não era o diabo é o cobrador. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E tudo que nós precisamos fazer é a mesma escolha que Levi e Simeão fez. Eu sou do Senhor. Eu sei que Ele já pagou tudo que eu devia. A minha dívida já está paga. Simeão e Levi, mesmo depois de séculos, debaixo de maldição, deram um passo na direção do Senhor e entraram na bênção. Levi virou a tribo sacerdotal. Aqueles que viveram séculos debaixo de maldição, agora viraram os sacerdotes do Deus Altíssimo, se tornaram representantes de Deus aqui na terra. Era eles que cuidavam das coisas sagradas. Deus separou eles para cuidar do tabernáculo e depois do templo. Aqueles que estavam debaixo de maldição por séculos, porque eles tomaram uma única decisão: eu sou do Senhor. Deus pegou eles e fez deles sacerdotes do Altíssimo, para tipificar a nossa condição hoje. Nós cremos que cada membro é um sacerdote, cremos que cada membro é um levita, cremos que cada membro tem livre acesso à presença de Deus, para trazer Deus para as pessoas e levar as pessoas para Deus. É isso que nós fazemos, é isso que nós vivemos, aí é para isso que nós vivemos. Então, se você ainda tinha alguma dúvida, fique sabendo hoje, que no dia que você escolheu o Senhor, toda a maldição foi quebrada, porque na verdade, nem foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. Eu tive uma experiência poderosa com João 15:16, quando eu tive meu encontro com Deus há 16 anos atrás. No final do encontro, já tinha passado toda aquela acusação na minha cabeça, e eu ainda tinha algo dentro de mim falando que eu tomei a decisão certa, eu vim para o encontro. E na cartinha que o irmão mandou para mim lá, o líder, estava escrito João 15:16, é Jesus falando: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei que vades e dei muito fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Acho que meu encontro com Deus foi nessa hora, que até aquele momento eu estava achando que eu tinha tido um encontro com Deus, mas naquele momento eu descobri que Ele teve um encontro comigo. Ele me escolheu, não era porque eu era bom, não é porque eu fiz a escolha certa, eu fui escolhido por Ele. Então esquece essa história de maldição. Aleluia. Tem um outro personagem na Bíblia que também passou por essa experiência. Todos nós conhecemos Ruth como uma grande mulher de Deus, né, que Deus abençoou tremendamente, né, ela está lá na genealogia de Jesus. Mas Ruth era uma moabita, fazia parte do povo de Moabe.
Moabe era um dos filhos de Ló, sobrinho de Abraão. Ló teve 2 filhas, e as 2 filhas engravidaram do pai. Viviam numa condição lá, embriagaram o pai, e as 2 engravidaram do pai. Uma teve o filho, deu o nome de Moabe, e a outra teve o filho, deu o nome de Amon. Tanto os moabitas, descendentes de Moabe, quanto os amonitas, descendentes de Amon, foram amaldiçoados e não podiam entrar na congregação do Senhor. Ruth era moabita, ela fazia parte de um povo amaldiçoado, fora da herança, e não podia fazer, nem entrar na congregação. Eles estavam fora da aliança. O livro de Neemias, capítulo 13, verso 1 diz, está projetando aí? Alguém me reclamou que semana passada não estava projetando. Se por acaso não projetar, os irmãos levantam a mão aí, amém? Estava com problema? Resolveu o problema? Aleluia. Então está escrito em Neemias 13:1, naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Estava escrito no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Estava escrito no livro da lei, estão amaldiçoados, não pode entrar mais. Então houve um tempo que Ruth vivia debaixo dessa maldição do seu povo. A Bíblia conta a história ali de Elimeleque, que era casado com Noemi, que depois virou a sogra de Ruth. Noemi e Elimeleque teve 2 filhos, um chamava Quilion e o outro Malom. E esses 2 filhos casaram com 2 moabitas, porque houve um tempo em Israel de dificuldade, de seca, que Elimeleque não confiou no Senhor e foi para a terra de Moabe, e levou os 2 filhos, e passou a habitar na terra de Moabe. E os 2 filhos dele casou, um com Ruth e o outro com uma mulher chamada Orfa. Elimeleque era de Belém, e agora os seus filhos casaram com 2 moabitas, que não podia fazer parte da congregação do Senhor. E consequência desses atos de Elimeleque, passou um tempo, morreu Elimeleque, morreu Quilion e morreu Malom. Ficou viúva Noemi, Ruth e Orfa, numa situação terrível. Elas ficaram ali agora desamparadas, e Noemi agora não tinha nada nem para ela, quanto mais para as noras. Falou para elas: filhas, vocês voltam para sua família, voltam para a casa do seu pai, porque eu não tenho condição de fazer nada por vocês. A Bíblia fala que Orfa pegou as coisas dela e foi embora para sua família, fez aquilo que era o natural, não tem o que fazer. Mas a Bíblia fala que Ruth decidiu ficar com Noemi. É um texto muito bonito que está lá no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Disse, porém, Ruth a Noemi: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então esse é muito conhecido, esse texto aqui, né? O convite de casamento aí usa muito. Mas aqui Ruth estava fazendo uma escolha. Ela não era de Israel, pelo contrário, em Israel ela era maldita, ela não seria recebida na nação de Israel. Orfa fez o que era natural, mas Ruth fez o excepcional. Ela fez aquilo que tomou uma decisão de maneira excepcional. Ela resolveu confiar no Deus de Israel. Ela falou para Noemi: o seu Deus será o meu Deus. Por que ela falou isso? Porque os moabitas tinham lá os seus deuses. A Bíblia fala de um Deus chamado Quemos, que os moabitas adoravam, e a adoração era com sacrifícios humanos. Está escrito em Jeremias 48:13. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Então Ruth era adoradora desse Quemos. Ela tinha o seu povo, tinha o seu Deus. Por isso ela falou para Noemi: a partir de hoje eu faço a escolha, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Por que isso é uma decisão, uma escolha excepcional? Para que ela pudesse fazer isso, ela teve que deixar o povo dela. Ela estava renunciando agora o seu povo e o seu Deus. Ninguém faz isso de maneira natural. Todos que agem de maneira natural, agem como um órfão. Ninguém pode condenar a órfã. Ela fez o que todo mundo faria de maneira natural. Mas Ruth fez uma escolha que mudou a vida dela. E porque ela fez essa escolha,
a maldição foi quebrada. Assim como o descendente de Levi escolheu eu sou do Senhor, Ruth fez a mesma escolha. A partir de hoje, Noemi, o seu Deus é o meu Deus. E ela ouviu a bênção daquele que depois seria o seu marido. Está em Ruth capítulo 2, verso 12. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Ruth foi buscar refúgio no Senhor, Deus de Israel. E é interessante que ela encontrou refúgio, sim, mas mais do que refúgio, Deus deu a ela uma recompensa de fazer parte da genealogia do próprio Jesus. Você sabe que Ruth casou depois com Boaz, e essa escolha que ela fez em fé, não tinha garantia nenhuma. As pessoas de Israel, quando chegou lá Noemi, criticaram Noemi, estavam condenando Noemi: como é que você traz uma moabita para cá? Mas Ruth fez uma escolha em fé, ela creu, e porque ela creu, ela escolheu o Senhor, deu esse passo em fé e fez algo excepcional. Da mesma maneira, todos nós que nascemos de novo, um dia passamos por essa experiência da fé, fizemos uma escolha, recebemos Jesus em fé, porque a palavra foi ministrada, nós cremos que Ele veio para o que era seu, mas eles não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos. Nós ouvimos essa mensagem, cremos e tomamos uma decisão em fé e abrimos a nossa boca como Ruth e declaramos: eu sou do Senhor, o seu Deus é o meu Deus. Por causa disso, a maldição foi quebrada e o Senhor colocou Ruth na sua herança. Ela era moabita, não fazia parte da aliança, mas quando resolveu fazer do Deus de Israel o seu Deus, a graça imediatamente alcançou Ruth e a sua descendência. Mais uma coisa, por ela ser moabita, os irmãos conhecem a história do remidor, por ela ser estrangeira, especialmente moabita, ela não tinha direito a um remidor, ela tinha uma dívida. Em Israel, um parente próximo poderia pagar a dívida, mas ela era estrangeira, ela não tinha direito. Mas através da sua sogra, Noemi, agora Boaz pôde ir lá e fazer a remissão, pagar a dívida deles. Isso foi favor que ela alcançou diante de Deus. Ela não tinha direito ao remidor, mas porque ela fez uma escolha, a maldição foi quebrada, e Deus providenciou para ela Boaz, o seu remidor, que por acaso era o homem mais rico de Belém. Aleluia! Deus providenciou para ela o homem mais rico, que era ascendente de Davi. Depois Ruth casou com Boaz, tiveram um filho, deu o nome de Obed. Depois Obed casou, teve um filho, deu o nome de Jessé, e Jessé é o pai de Davi, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Davi é bisneto daquela que um dia viveu debaixo de maldição, aquela que era amaldiçoada, passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Você vê lá em Mateus capítulo 1, passou a fazer parte da genealogia do próprio Cristo. Para nós essa história é uma história tremenda, porque essa história de amor entre Ruth e Boaz tipifica o Evangelho da salvação, a boa nova, não o Evangelho da condenação, mas o Evangelho da salvação. Ela pertencia a esse povo, não tinha direito às promessas, mas se tornou participante. Profeticamente, Ruth aponta para quem? Para a igreja. Nós éramos aqueles que estavam amaldiçoados, fora da aliança. Ruth aponta para a igreja, Boaz é o remidor, que aponta para Jesus, o nosso remidor. Paulo está falando que o escrito de dívida foi cravado porque Jesus pagou a dívida. Ele é o nosso remidor. Assim, Ruth aponta para a igreja e Boaz aponta para Jesus. E através dele, nós passamos a fazer parte da aliança de Deus, da nova e eterna aliança. Da nova e eterna aliança. Não vai mudar, não vai ter outra aliança. A partir de que nós recebemos o Senhor
Ele se tornou o nosso remidor e nos incluiu na nova e eterna aliança. É o nosso noivo. Boaz foi o noivo e casou com Ruth. Jesus é o nosso remidor, é o nosso noivo. Constantemente as pessoas fazem perguntas, né? Se casamento é tão bom, por que Jesus não casou? Não casou, mas vai casar, está preparando a noiva. O Senhor está preparando, vai chegar o dia das bodas do Cordeiro, é o casamento. É dele com a sua noiva, a igreja. O Senhor está preparando essa noiva. Agora, quem que é essa noiva? Aqueles que eram amaldiçoados, aqueles que viviam debaixo da maldição, que um dia ouviu a voz do noivo e tomamos uma decisão, fizemos uma escolha. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou dele e ele é meu. Como está lá no livro de Cantares, diga aleluia. Queria convidar a equipe de louvor para subir aqui. Ele é o nosso remidor, o nosso salvador. E essa palavra salvação na Bíblia não significa apenas salvação da condenação eterna, salvação do inferno. Essa palavra no original é sozo, é salvação de tudo que você precisa ser salvo. Ele é o nosso salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo do que você precisa ser salvo. Você não precisa ser salvo mais do inferno, você não precisa ser salvo mais da maldição, isso aí já foi resolvido. Mas às vezes você precisa ser salvo da acusação do diabo, e você pode invocar o nome do Senhor e você será salvo. Então quando você estiver triste, invoca o nome do Senhor, Ele é a sua alegria. Quando você estiver fraco, invoca o nome do Senhor, Ele é a sua força. Tudo posso naquele que me fortalece. A força não é minha, a força é dele. Quando você estiver doente, invoque Ele, Ele é a sua cura. Quando você não souber o que fazer, muitas vezes nós ficamos sem saber o que fazer, invoque Ele, Ele é a nossa sabedoria. Todas as coisas estão nele, nós estamos nele, nós temos tudo ao nosso dispor. Pela oração e pela súplica, nós renovamos a cada manhã a graça e o amor de Deus na nossa vida. No Velho Testamento fala que as misericórdias do Senhor se renovavam a cada manhã. Mas na nova aliança não é a misericórdia, é a graça dele. E todas as vezes que nós precisamos da graça do Senhor na nossa vida, basta invocar o nome do Senhor, pela oração e pela súplica. Invoca o nome dele e ele virá em nosso socorro. Ruth procurou refúgio. Agora, ela procurou refúgio e ela recebeu uma recompensa extraordinária. Tudo que ela queria era refúgio. Morreu o marido, não tem sustento. Deus colocou ela na genealogia de Jesus. Eu gosto de pensar, ela veio antes de Jesus, é ascendente. Nós somos descendentes, nós fazemos parte dessa genealogia. Ela veio antes, é ascendente. Nós estamos aqui hoje, somos descendentes do Cordeiro, do Leão, da tribo de Judá. Aleluia, fique de pé nessa hora. Ele é o nosso noivo. Eu queria que nós cantássemos. Eu amo essa música, o coração da noiva. Essa é uma música, uma proclamação que o amor dele nos fascina. Vamos orar ao Senhor e vamos cantar esse cântico. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, hoje, porque a tua palavra nos revela que o Senhor é o nosso remidor, ó Deus, e por uma única escolha que fizemos, toda maldição foi quebrada na nossa vida. Hoje nós reafirmamos a ti, nós somos do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu escolho o Senhor, eu quero a minha vida, a minha descendência, debaixo da bênção do Senhor. Por isso hoje eu reafirmo, eu sou do Senhor, em nome de Jesus, diga aleluia. Glória a Deus, queridos, eu quero fazer um apelo aqui. Você está aqui hoje, veio aqui buscar uma resposta do Senhor. Você ouviu essa mensagem? Ouviu falando que não há mais maldição sobre a vida dos filhos de Deus. Estou falando que tem uma pessoa aqui que veio aqui hoje buscar uma resposta de Deus. Mas antes de perguntar quem é, eu quero perguntar se você está aqui hoje, ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, ou de recebê-lo como Senhor da sua vida. Se você está aqui hoje e gostaria de fazer isso, levante a sua mão. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não fez dele o seu remidor, se você ainda não teve o pagamento da sua dívida de pecado, levante a sua mão. Nós queremos orar com você, se você está aqui.
Aleluia. Temos a mão ali. Mas eu quero agora, você que falou para o Senhor, talvez hoje, eu vou lá porque eu preciso de uma resposta. Quem foi que falou para o Senhor que viria aqui hoje para ter uma resposta da parte de Deus? A resposta é Ele. Ele é a resposta. Ele é a salvação. Nós cantamos Yeshua. Yeshua significa o Senhor é a minha salvação. A resposta que você está buscando é Ele mesmo. Queria convidar todos agora que ainda não tiveram essa oportunidade de entregar a vida para Jesus. Toda a igreja fecha os olhos agora. Incansavelmente nós vamos repetir essa oração de salvação. Nós estamos aqui para isso, para que a salvação que foi realizada na cruz alcance a sua vida, sua família, sua casa. Repete comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra e eu creio que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso hoje eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu creio com meu coração que Jesus é o Filho de Deus, que veio aqui na terra, em carne e sangue, morreu na cruz, no meu lugar, pelos meus pecados, e porque eu creio, eu sou salvo. Senhor Jesus, me ajuda, ajuda-me na minha falta de fé, muda a minha vida, a minha história, escreve o meu nome no seu livro, o livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar com você. Tem alguém? Aleluia. Glória a Deus. Nós respeitamos a vontade dos irmãos. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana abençoada. Compartilhe essa palavra na reunião da célula. Aleluia. Pode vir, traz aqui. Vem cá. Aleluia. Todos aqueles. Aleluia. Uma salva de palmas. Aleluia. O pastor fica meio apavorado. Aleluia. Se tiver mais alguém aí que fez essa oração pela primeira vez, vem aqui na frente, nós vamos orar. Hoje você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Não é porque você é boa, que você fez coisa maravilhosa, é porque você creu. Vem a pastora, vem as líderes aqui, vamos impor as mãos, vamos orar. Toda a igreja, levante a sua mão. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje mais uma vez o Senhor operou salvação neste lugar. E nós oramos hoje, ó Deus, abençoando cada uma dessas irmãs que recebem hoje o poder de serem feitas filhos de Deus. E nós proclamamos hoje, ó Deus, segundo a tua palavra, que sobre elas não há mais nenhuma condenação, nenhuma maldição. Hoje elas tiveram a revelação que todo o escrito de dívida que estava sobre elas foram cravadas na cruz, e não há mais maldição sobre a vida delas. Nós oramos hoje liberando a bênção do Senhor. Oramos, ó Deus, para que a sua paz reine sobre a sua vida, sobre a sua casa. Oramos pela provisão da prosperidade do Senhor. Oramos, ó Deus, pela cura física, emocional e a sua cura espiritual. Deus, que a partir de hoje elas possam desfrutar da vida em abundância que o Senhor trouxe e elas recebem hoje. Nós como igreja te agradecemos hoje e oramos, ó Deus, para que essa semente se multiplique, se multiplique, se multiplique cada dia mais através da vida de cada um dos irmãos. Senhor, que a boa nova do Evangelho esteja nos nossos lábios. Eu oro para a igreja, oro por toda a igreja, para que a boa nova do Evangelho se multiplique na vida de cada um dos irmãos. Assim eu oro, te agradeço em nome de Jesus. A igreja diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus abençoe os irmãos, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Meu coração